O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos e filhas, a primeira leitura que nós ouvimos do Eclesiásticos nos diz de forma muito clara: os mandamentos de Deus, quando observados e colocados em prática, são para nós um porto seguro. Fique tranquilo que não é porto seguro a praia, mas é porto seguro, porto. E é interessante que quando os marinheiros, os comandantes em seus navios, diante de atravessar o mar, as tempestades, as ondas, se alegram por atracar em um porto e ficar seguro. E diz para nós que os mandamentos de Deus observados e colocados em prática nos dão segurança. Porém, Deus é capaz de nos guardar e nos proteger através da vivência dos seus mandamentos. Significa isso para nós uma imagem bem clara: a pessoa de Jó. Lembra de Jó? Ou já esqueceram? Um dia estava Deus e os anjos reunidos, quando o diabo apareceu e estava passando. E é interessante que Deus pergunta: tem andado pelo mundo? Sim, tem andado pelo mundo. E Deus, como se estufasse o peito e dissesse: tem notado o meu filho Jó? Daí o diabo diz para Deus: também? Você o protege como uma muralha? Nada é capaz de atingi-lo? Significa que Deus protege e guarda como uma muralha aqueles que observam e guardam o seu mandamento. E Deus vai dizer: não existe homem mais justo que ele. Ser justo é ser praticante daquilo que é o mandamento. Quanto mais eu vivo os mandamentos, mais Deus me protege e me guarda. Porém, Ele nos dá a liberdade de escolha. Viver ou não os seus ensinamentos, a palavra de Deus, é uma escolha. Deus não nos obriga a viver os mandamentos e a palavra, eu tenho que escolher por eles. Mas lembre-se que cada escolha que eu faço tem uma consequência. Quer ver um exemplo? Esposa, olha para o seu marido agora. Esposo, olha para a sua esposa. Está aí, filho, uma consequência da sua escolha. Você escolheu ou não escolheu? Ah, agora aguente.
Quer ver um outro exemplo? Meu pai também escolheu minha mãe, e minha mãe escolheu meu pai, e está aqui a coisa mais linda da escolha deles. Não só eu, como mais 10. Hoje nós estamos em 4 aqui. Mas é escolha. Nós fazemos a escolha e temos consequências. E Deus quer que eu e você escolha a palavra, escolha os ensinamentos. E veja bem, não significa para nós castigo de Deus, mas é a lei do retorno. Diante de nós, diz o texto da primeira leitura: diante de ti eu coloco o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Se eu estender as mãos para o fogo ou para a água, eu terei. E olha que bonito. Diante do homem estão a vida e a morte. Eu posso escolher entre vida e morte. Ontem eu assisti um vídeo. Fiquei super curioso só pela frase de entrada do vídeo. Dizia assim: por que os homens vivem menos? Aí, filho, você vai assistir o vídeo, aí você vê por que os homens vivem menos. Sai empinando moto que nem doido, sobe dos penhascos sem segurança nenhuma, vai atravessar rio de cachoeira sem colete salva-vida, e mostrou um monte de exemplo que os homens fazem. E está lá a dica: por que vive menos? E a primeira leitura diz: escolhe a vida ou a morte, escolhe o bem ou o mal, e receberá aquilo que preferir. Então eu posso escolher aquilo que eu quero. Quer ver um outro exemplo? Às vezes a gente faz um monte de escolha errada, faz um monte, aí depois a gente olha para o céu, acende uma vela e diz: Deus, por que está acontecendo todas essas coisas na minha vida? Mas por que não chamou Deus para fazer a escolha junto? Aí depois que escolhe tudo errado, quer que Deus conserte tudo. Por isso, cada um de nós pode escolher aquilo que desejar, somos livres para isso. Porém, Deus, na sua infinita sabedoria, nos criou inteligentes e deu-nos a liberdade para utilizar essa inteligência. Por isso nós seremos sábios se nós pautarmos a nossa vida na sabedoria de Deus. Tudo tenderá a dar certo se eu usar a sabedoria de Deus para fazer as escolhas. Olha isso que lindo, foi o que nós ouvimos no refrão do Salmo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Nós vamos progredindo conforme nós vamos observando os mandamentos, conforme nós vamos ouvindo a palavra de Deus. Nós vamos progredindo. Veja bem, feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. E o refrão disse para nós: os vossos mandamentos vós nos destes. Deus nos deu os mandamentos, sim ou não? Sim. Qual que é o 8º mandamento da lei de Deus? Deus deu os mandamentos para nós, sim ou não? Sim. Você lembra do 8º mandamento? Eu vou falar já, porque senão vocês vão ficar a missa inteira e depois vai sair, vai pegar o celular, entrar no Google e escrever 8º mandamento. Não julgar falso testemunho. O Senhor nos deu os mandamentos para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir a vontade e a vossa lei. Que eu possa cumprir a vossa lei. Esse salmo, portanto, um salmo das bem-aventuranças que mostra o caminho de Deus, que mostra a sabedoria de Deus. Como fala Paulo na segunda leitura para nós, Paulo fala de uma sabedoria acessível.
que apenas aqueles que pautam a sua vida na lei do Senhor a possuem. Não sei se você já conversou com algumas pessoas, tem umas pessoas que têm uma inteligência incrível, uma sabedoria de vida incrível, e de repente quando você vai descobrir, ela é analfabeta. Da onde vem essa sabedoria? Da onde vem essa inteligência? Uma sabedoria divina que vem de Deus. Tem pessoas que são analfabetas e nos dão aula de respeito, de educação, de vida. Por isso, Paulo vai falar para nós do mistério de Deus revelado pelo Espírito Santo, que nos revela o dever de viver além de cumprir as normas e as regras. A gente cumpre as normas e as regras quando a gente ama. E quando a gente ama, não é um peso para nós. Nós fazemos com liberdade. E Paulo continua dizendo: nenhuma das sabedorias deste mundo, nenhuma das sabedorias dos poderosos deste mundo se equivale à sabedoria de Deus, porque a sabedoria de muitos deste mundo estão voltadas à destruição. Você pega alguns países que têm umas mentes mais inteligentes, Estados Unidos, pega a Rússia, a própria Síria, tem homens, mulheres inteligentíssimos. E a inteligência deles é produzir guerra e bombas. O homem é tão inteligente que ao mesmo tempo é besta, que construiu uma arma que mata a humanidade inteira, com um botãozinho, puf! Assim como nós podemos dar vida, podemos dar morte, destruição. Por isso que Jesus realça para nós no Evangelho a importância de cumprir os mandamentos. Sabemos que eles são importantes, sim ou não? Por exemplo, seu marido é importante, a sua esposa é importante, seus filhos são importantes. Você esquece daquilo que é importante? Tem um filme, Esqueceram de Mim. Tem uns pais que esquecem dos filhos. Até agora não vi ainda se algum marido já esqueceu da esposa, ou a esposa esqueceu do marido. Acho que já deve ter também. Mas aquilo que é importante nós não devemos esquecer. Mas vocês nem lembram qual que é o 6º mandamento da lei de Deus? Tem uns que até fez assim, meu Deus do céu, Google, aparece logo. Não pecar contra a castidade. Aquilo que é importante deve estar guardado em nosso coração, enraizado. Por isso Jesus nos revela hoje a palavra de Deus como uma âncora. A âncora sempre precisa de algo para se apoiar e segurar o navio. Ela só tem sentido quando está a ele. Ao contrário, não tem sentido e nem firmeza. A palavra de Deus é esta âncora. Eu tenho sentido e sou firme quando eu tenho a palavra de Deus. Por isso, diante das tempestades da vida, que são muitas, falar nisso, ontem caiu uma tempestade, caiu granizo, o padre estava fazendo visita, que coisa mais linda, fui lá, peguei um monte de granizo, e quando nós era criança, nós chupava granizo, e é gelado. Tudo isso para dizer que na vida vem tempestade, vem dificuldades, vem enfermidades, vem desafios. Porém, eu sou capaz de suportá-los, eu sou capaz de vencê-los, quando eu alimento esta palavra em meu coração. Porque as saídas, o enfrentar, sai da palavra de Deus. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu vivo a palavra de Deus, mais Deus me cerca de proteção e mais Deus me dá clareza daquilo que eu estou vivendo e passando.
quanto mais eu me alimento, mais eu me torno essa âncora, capaz de ter firmeza diante de Deus. E a palavra de Deus, ela nos ajuda a enfrentar o diabo. Quer ver um exemplo? O próprio Jesus enfrentou o diabo com a palavra. Jesus foi tentado pela palavra e Jesus o enfrentou e o derrotou pela palavra. Quanto mais eu conheço, mais eu compreendo. Essa âncora nos direcionará como uma bússola. Vocês já viram uma bússola? Tomara que já viram. Alguém tem uma bússola aí? Padre, aqui para nós não serve a bússola. Nós liga o Google Maps, o Waze, nós vai com tudo. Mas e se nós jogar você lá na floresta amazônica, lá no meio, e fale para você assim, volte para casa? Se você não tiver uma bússola, você nunca vai sair da floresta. Você terá que saber aonde é o norte, sul, leste e oeste. E vai ter que entender que lado que fica o rio. Porque você tem que ser esperto, você tem que ir na proximidade do rio. Primeiro que você vai precisar tomar muita água. Segundo, sempre perto do rio existe alguém. E se você caminhar pelo rio, você vai encontrar alguma alma. Mas para isso você precisa de uma bússola. Às vezes, para nós sairmos da nossa situação de vida difícil, complicada, nós precisamos que a palavra de Deus mostre a nós a direção. E o que é para nós a liturgia de hoje? O que é para nós a palavra de Deus? Sabedoria, compreensão e entendimento, firmeza para nos mantermos firmes, para recebermos a proteção de Deus e nós poder continuar progredindo, crescendo, para que nós possamos continuar a nossa jornada, a nossa caminhada nesta vida. Peçamos a Deus hoje, neste dia, que eu e você possamos guardar a palavra de Deus, que nós possamos nos tornar como essa âncora, firmes e compreensíveis, para sabermos sair das situações difíceis. E vale recordar que diante das leis dos homens e diante dos mandamentos, nós precisamos guardar só um dentro de nós, qual Jesus ensinou a mim e a você: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Toda a lei se resume a este mandamento: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo.